centralizar melhor isso aqui? Já tá, deixa. Ah, já que é teste mesmo. Aí você pode usar filtro de alguém, você quer? Quer usar o dela? Isso tem algum pro cabelo? Aqui, ó, usa o de alguém. Vê o da Kika. Ah, a Glaucia tá aí. A Glaucia tá lá e a gente tá fazendo o teste. Não, esse tem data. Aí, ó. Esse aí. A Marinette entrou. Meninas, falem como eu estou com esse filtro. Eu fiquei bonita, pintada, maquiada. Eu estou muito pálida hoje com essa luz aqui. Eu coloquei um filtro. O que vocês acharam do meu filtro? Gostaram? Me falem. Que eu cheguei agora correndo. Eu não tive tempo de me maquiar. Eu vou passar um batom. Me fala se tá bom esse filtro que eu coloquei, que eu tô passando um batom agora que eu cheguei voando. Tomei chuva, tô descabelada e eu preciso ficar mais bonitinha. Quem entrar fala se eu tô bonita com esse filtro. Acho que eu vou colocar um mais maquiado enquanto o pessoal vai entrando. Peraí. Ai, mas eu preciso colocar um da minha prima. Ai, esse não. Senão ela vai ficar... Ai, esse também não. Senão ela vai ficar brava comigo. Eu acho que esse é muito pintado. Não, esse é muito pintado. Vou colocar da Érica. Tô linda! Sabrina, tô linda maquiada. Eu tomei chuva hoje, meu cabelo tá todo despenteado. Tô sem maquiagem, acabei de chegar e achei um filtro aqui, ó, que funcionou bem. Olha, Duda, tô toda cheia de blush. Ai, que bom que eu fiquei linda. Passei um batom. Ai, a Marinette falou que o que vale é minha essência. Amei, obrigada, linda. Esperar um pouquinho o pessoal entrar. Que bom que vocês estão aqui nessa terça-feira chuvosa aqui em São Paulo. Tomei chuva hoje logo cedo já. Por isso que meu cabelo desmontou. Muita chuva aqui em São Paulo hoje. Mas estamos aqui, felizes. Cleiton, querido, tudo bem? Estamos aqui juntos novamente nessa terça. Hoje com friozinho maior. Ah, Cleiton, obrigada. Obrigada que você está feliz por mim. Muito obrigada. Caio, tudo bem? Camila, querida, tudo bom? Que bom que você está aqui. É, a Glaucia está também, Cleiton, falou outra querida, a Glaucia. Bons tempos, hein, Cleiton? Camila, tudo bem? Tenho te acompanhado. Sucessão, hein? Camila, minha amiga de longos anos. Do MBA, muitos anos atrás, que fizemos MBA juntas. Ah, você também tá super linda. Amigona. Ah, obrigada. Obrigada, Camila. Parabéns pelo seu trabalho também. Tô te acompanhando. Parabéns. Já vamos começar, tá, pessoal? Vocês viram que hoje, olha, eu tava falando com as pessoas que entraram antes, que eu estou toda cheia de brilho hoje aqui.
porque eu coloquei um filtro, que eu cheguei toda descabelada aqui pra live, toda, tomei chuva, sem maquiagem, e aí eu liguei aqui e encontrei esse filtro aí do nada, eu fiquei toda maquiada, com cílios, fiquei o show. Cheguei toda descabelada e agora tô aqui toda maquiada. Oi, Rê, querida, tudo bom? Gi entrou. Ah, Gi, hoje você, ó, Gi, hoje mudei o horário da live pra você conseguir entrar, hein? Que legal. Minha mãe, o pessoal entrando. Legal encontrar vocês. Então, boa noite, gente. Boa noite para todos. Tô falando que eu tô meio maquiada aqui porque eu encontrei um filtro que me maquiou, então tô toda maquiada. Bom, o nosso tema de hoje, como eu divulguei para vocês, é sobre relacionamento. Então, no meu trabalho eu falo, tá, bastante sobre relacionamento, trabalho com coach de relacionamento e de casais também. Então, gostei bastante, porque o tema veio de uma sugestão da semana passada, do nosso encontro da semana passada. Então, eu fiquei bem feliz que esse tema veio da sugestão da semana passada. Muito feliz de fazer essa pauta para a gente discutir um pouco esse tema que tem a ver com relacionamento. Tá? E quando a gente fala de relacionamento, que é importante para os solteiros, para os separados que estão em busca de alguém, nós não estamos falando só de relacionamento de casais, tá? Estamos falando também dos relacionamentos, relacionamentos saudáveis, né? Relacionamento com amigos, relacionamento familiar. Então, estamos falando de relacionamentos no geral. Então, não se desesperem. Mas para os solteiros que estão em busca de alguém, aqui pode ser uma grande oportunidade. Já comentei com algumas das pessoas aí que estão entrando, ó, pode ser uma grande oportunidade. Esses encontros, esses grupos podem ser oportunos também. Mas vamos lá. Como eu expliquei a semana passada, a nossa metodologia, né? A metodologia que a gente trabalha, que é a metodologia harmônica, que sempre nós focamos no equilíbrio e na harmonia entre vida pessoal, profissional e familiar. E é nesse pilar do familiar que a gente trabalha os relacionamentos. Tá? Então hoje nós vamos, isso a semana passada nós exploramos um pouco do pessoal e essa semana a gente vai explorar então o familiar nesse âmbito relacionamento. Então, a minha pergunta para vocês é: o que para vocês é um relacionamento harmônico? Que hoje eu vou deixar vocês responderem, que a semana passada deu um delay aqui no meu. Até chegar em Cotia, aqui deu um delay. Quando vocês responderam, eu já tinha respondido antes. Então, quero ouvir um pouco de vocês. O que para vocês é um relacionamento, ter um relacionamento harmônico? Responde, Duda. Viu como tem delay?
Muito boa, Rê. Respeitar as diferenças e ter muito diálogo, em especial para os temas difíceis. A gente fala muito disso, de diferenças e de comunicação em todo o trabalho que a gente faz com casais principalmente. É muito importante. Empatia e espaço, super legal. Quando ambos têm o mesmo foco na busca dos objetivos. Também tem uma parte que nós falamos, eu tô lançando um e-book de relacionamentos que eu vou fazer aí hoje, ó, uma promoção exclusiva para quem tiver na live e me mandar um direct com o e-mail de vocês, eu vou mandar o e-book fresquinho para vocês de graça, grátis. E é um dos pontos que eu falo no e-book, tá? Que o casal, ele precisa ter metas e sonhos para ter um relacionamento saudável. É um dos pontos, metas e sonhos, tá? E muito do que vocês falaram, vocês vão encontrar nesse e-book como comunicação. Comunicação é um dos pontos mais fortes. É isso aí. Vão receber, sim, esse e-book fresquinho antes da gente divulgar. Vocês que estão aqui no grupo estarão recebendo. O que nós destacamos? Olha aqui outro ponto: parceria, metas, honestidade, empatia. Empatia a gente fala bastante também. Aceitar o outro, super importante. E a gente fala disso. E é esse ponto que eu quero pegar para a gente começar a discussão aqui de hoje. Aceitar o outro, aceitar as diferenças do outro. Por quê? Porque as pessoas são diferentes e isso é muito importante, né, numa relação. E as pessoas têm valores diferentes. E é importante que dentro de uma relação, cada um tenha muito bem definido quais são os seus valores, né? Quais são os meus valores, quais são os valores da outra pessoa da relação. É muito importante que ambos tenham os seus valores bem definidos. E depois desse passo, é muito legal quando o casal faz um trabalho que é os dois sentarem e falarem: olha, esses são os meus valores pessoais. E o outro, esses são os meus valores pessoais. Vamos definir quais são os valores do casal? É muito importante que o casal tenha os valores deles como casal e cada um tenha os seus valores que ninguém mexe, porque nós somos únicos, né? Cada um tem que ter seu valor. E aí tem que ter o respeito. Eu tenho que respeitar os valores do meu parceiro e meu parceiro tem que respeitar os meus valores. Mas eu posso sim definir alguns valores que são valores do casal, né? E aí sim a gente vai viver em função desses valores. Mas ninguém tem o direito de invadir os meus valores, que são valores pessoais, que cresceram comigo, que fizeram a minha essência, né? Que me levaram até chegar num relacionamento. Entrar num relacionamento não significa que a gente vai rasgar a história que nós construímos até esse momento e vamos começar a viver uma nova vida. Então é muito importante o trabalho de valores dentro de um relacionamento para que ele dê certo. Tá? É muito importante. E o outro ponto, como o Cleiton colocou, quando a gente tem metas ou sonhos, né, compartilhados, o relacionamento ele sempre fica muito mais prazeroso. Por quê? Porque faz com que o casal levante todos os dias com uma motivação, né? Porque a meta, ela faz você levantar da cama motivado para ir atrás, para fazer, para vencer, para conquistar. Enfim, a meta ela sempre te motiva. E quando o casal tem metas alinhadas, o casal levanta motivado para correr atrás dos sonhos. Então, assim, casal que tem metas compartilhadas, a chance de ter um relacionamento saudável é muito maior, tá? Então, quando a gente trabalha em coach
de relacionamento, a gente fala muito disso, trabalha muito em cima de metas, trabalha muito em cima de sonhos. Então, isso é um pouco do relacionamento harmônico. Lógico, sem falar o que vários de vocês colocaram, né? Respeito, tá? Que é super importante em qualquer relação, né, gente? Relação de amizade, relação líder-liderado, relação pai e filho, filho e pai, enfim, todas. A gente nasceu e aprendeu, né? Espero que todos tenham aprendido e que levem isso para a vida, que é o respeito. Então, respeito em primeiro lugar. E a gente não pode deixar isso morrer. E é impressionante, tá? Parece brincadeira isso, mas é impressionante que muitas pessoas, e eu tenho visto isso bastante, crescem dentro desse exemplo, né? Respeitam pai e mãe, foram respeitados por irmãos, por irmãs, pela família toda, e entram numa relação e não é respeitado dentro da relação. E às vezes vivem anos aceitando não ser respeitado dentro de uma relação, né? Ou seja, os seus valores são totalmente devorados dentro de uma relação conjugal, né? O que é totalmente inaceitável. E às vezes as pessoas demoram muito tempo para acordar e enxergar isso, né? Outro ponto que é importante, a liberdade. Então esse é um acordo que tem que ser muito bem feito pelo casal. A liberdade, até onde vai a minha liberdade, até onde vai a sua liberdade, o que a gente acorda em relação a isso, o que é bom para mim, o que é bom para você, o que eu gosto de fazer sozinho, o que você gosta. Isso sempre tem que estar muito bem acordado. A comunicação, né? A comunicação é essencial. Eu até escrevi no meu site um texto que eu falo que por anos, né, anos eu ouvi aquela frase, eu fico com a paz e você fica com a razão. Por anos eu ouvi essa frase e por anos eu não aceitei, ela nunca me desceu muito bem, mas também para mim sempre foi uma piada. E depois eu comecei a pensar nessa frase, nossa, eu fico imaginando agora as pessoas que vivem com essa mentalidade. Como tá vivendo nessa quarentena, né, que já passou de quarentena, nesse meio ano já que a gente está vivendo todo mundo dentro da mesma casa, com essa mentalidade. Porque quando eu ouvi essa frase, eu via de pessoas que chegavam 9 horas da noite em casa, saíam 6 da manhã, ficavam o dia inteiro fora. Então, assim, é fácil chegar 9 horas da noite, ouvir alguma coisa e falar, tá bom, fica você com a razão, que eu quero ficar com a paz. E no outro dia sair 6 horas da manhã e deixa pra lá. Agora, imagino essas pessoas vivendo, né, juntos, no mesmo ambiente 24 horas. Como deve ser você viver dessa forma. Então, quantas pessoas estão repensando a importância do ter razão, né? Do ter paz e do ter razão. Por isso que a gente está vendo o número de casais que estão se separando nessa quarentena. Por isso que a gente está vendo o número de casais que estão pedindo ajuda nesse momento, que é impressionante o número de casais que não estão conseguindo administrar uma relação nesse momento. Por quê? Porque a vida inteira empurraram uma relação da forma que foi possível, da forma que dava. Um ficando com a paz e outro com a razão e vice-versa. E assim foi sendo levado relações muitas vezes por anos. E agora as coisas não podem ser mais dessa forma, né? Porque as pessoas, querendo ou não, estão se aturando, tem que se aturar. E o bom de tudo isso é que tem jeito, tá? Dá para arrumar. Por isso que a gente está aqui. Por isso que existe terapia, por isso que existe coaching de casal. Então, tem como arrumar. Tem chance de arrumar, isso que é importante. E aí, por outro lado, a pergunta, né, que muita gente faz e que nós, profissionais dessa área, somos procurados, é o contrário do que nós falamos, o que é um relacionamento que não é harmônico, e por isso que as pessoas ficam incomodadas e acabam procurando ajuda, ou
acabam vivendo uma vida toda de discussão, né? Então, a minha pergunta para vocês agora, antes da gente entrar no detalhamento, é: o que é uma relação que não é uma relação harmônica? Agora eu quero ouvir de vocês. O que acontece num relacionamento que não é harmônico? Então a gente vê, ó, brigas constantes, insegurança, insegurança sobre o futuro, falta de respeito, sobrecarga de uma parte de uma parte ser individualista, infelicidade, traição, fadiga, relações egoístas, alguém que te sufoca, brigas, traição, mentira. É disso que a gente está falando. E é isso que a gente vê, tá? E é isso, e geralmente são esses os pontos que a gente encontra nas pessoas, enfim, que estão vivendo esse momento. E, para ser bem sincera, brigas de casais é muito mais comum do que a gente imagina. É muito mais comum do que muitas vezes eu imaginei que acontecesse. Acontece muito mais do que a gente imagina. E também, o que me surpreende ainda mais, casais jovens, casais bem jovens, procurando ajuda para manter relacionamentos, casais muito jovens, que na maioria das vezes já tem uma criança envolvida, um filho envolvido na história, e que não sabem como levar um relacionamento para frente. E aí, os motivos são exatamente esses que vocês estão falando: brigas, mentiras, controle, né? A gente vai falar para dar, inclusive, a resposta da semana passada, para falar um pouco mais de controle, mas esses são os motivos, na maioria das vezes, que acabam sufocando os relacionamentos, tá? Ciúme é um ponto assim, que dificilmente você pega um caso que não tenha uma alta escala de ciúmes na relação de uma das partes, né? Geralmente é uma das partes que tem a maior escala aí de ciúmes. Então, são esses pontos que a gente mais investiga nessas relações. E quando isso acontece, né, quando essas pessoas buscam ajuda, a gente também tem que entender o que acontece. A competição acontece muito também, tá? Da competição na relação. Isso é um ponto também que a gente tem que identificar da onde saiu, onde querem chegar, da onde saiu e por que começou. Esse é um ponto que a gente também trabalha muito, a competição. Mas geralmente, quando a gente faz esse trabalho, é fácil identificar, por exemplo, que uma das partes ou tá com algum problema de baixa autoestima, tá? É muito normal a gente ver uma das partes com baixa autoestima. A gente vê muito a falta de autorresponsabilidade de uma das partes. E alguém falou aqui agora há pouco disso. Deixa eu voltar aqui, mas alguém falou
de uma pessoa só meio que assumir e ter um pouco de... Peraí que eu tô voltando aqui. Que tem um pouco a ver com relação egoísta, ou seja, eu faço, eu sou responsável, eu que tomo as decisões, e aí as responsabilidades da relação não são divididas. E muitas vezes nós não percebemos que isso acontece. Por que nós não percebemos? Porque geralmente uma das partes do relacionamento tem realmente um lado mais dominante, né? E essa pessoa acaba assumindo essa parte de eu faço, deixa que eu tomo a iniciativa, e essa pessoa acaba fazendo mais coisas dentro do relacionamento. E a outra pessoa que tem um lado mais tranquilo, mais ok, se você faz eu não faço, acaba ficando numa situação mais apaziguadora, né? Mais tranquila, mais na dela, mais na dele. E vai chegar um momento que ambos vão acabar se incomodando com essa situação. Então, é por isso que é importante a gente estabelecer a autorresponsabilidade muito cedo, né? Quem está começando um relacionamento agora, quem tem um relacionamento novo, quem está fazendo uma reflexão no relacionamento, é importante falar da autorresponsabilidade. Eu sou responsável por isso, isso e isso, e você é responsável por quê, né? Pelos outros pontos. Enfim, é importante que cada um seja responsável por alguma coisa dentro da relação. E outro ponto que a gente fala muito de autorresponsabilidade o que acontece dentro de uma relação é responsabilidade do casal. Então, numa relação, o que não pode acontecer é o que a gente costuma ver muito, que é o apontar o dedo, né? Então, aconteceu alguma coisa com o filho, você é culpado. Não existe isso. Nós dois somos responsáveis pela relação. Então, nós dois somos responsáveis por tudo que acontece dentro da relação. Então, isso também entra dentro da responsabilidade, da autorresponsabilidade, que é do casal. Comunicação, nós já falamos da importância da comunicação. Então, a comunicação tem que ser clara, objetiva. Sempre tem que ter comunicação, tá? Os ciúmes. Gente, os ciúmes é uma coisa que tem que prestar muito atenção. O tamanho, o porquê e quando acontece, desde quando acontece, né? Porque o ciúmes, muitas vezes, ele começa a acontecer lá no início da relação, quando o casal começou a namorar, e ele vai crescendo e tomando uma proporção que muitas vezes as pessoas não percebem o tamanho do domínio que esses ciúmes têm dentro da relação, né? E acaba fazendo muito mal pro relacionamento. E quando a pessoa se dá conta, já virou uma bola de neve, e às vezes uma bola de neve muito grande. E aí a gente tem que entender o porquê, por que isso aconteceu, quando isso aconteceu, enfim. Então, o porquê que o ciúme acontece, né? Então, quais são os principais motivos que uma pessoa tem muito ciúme dentro de uma relação? E é isso que a gente procura identificar dentro de um processo de coaching, dentro de um trabalho que a gente faça em relação a ciúmes, de onde ele saiu, né? O ciúmes, ele não nasce do nada. Você vai dormir sem ciúme e acorda ciumento. Não é assim que acontece, né? Então, tem algumas coisas que fazem com que a pessoa seja ciumenta. E na maioria das vezes é algo que vem lá do passado dela, né? Que geralmente não tem nada a ver com a pessoa que ela está se relacionando. É algo que vem da infância, muitas vezes tem a ver com alguma rejeição que ela passou na vida. Então, isso tudo tem que ser muito bem investigado para saber de onde saiu esse ciúme e ser tratado, porque tem como a gente tratar, descobrir de onde veio e tratar esse ciúme. O que acaba acontecendo é que
nas relações, as pessoas que estão... Quem é o ciumento sofre, porque quem é ciumento sofre muito. Porque o ciúme chega num nível que as pessoas começam a achar coisa onde não existe. Então as pessoas vivem só em função disso, vivem para procurar alguma coisa onde não existe. Né? Então você imagina uma pessoa que vive em função disso, querendo achar alguma coisa, correndo atrás de alguém, indo atrás, seguindo, enfim, fazendo coisas que a gente às vezes não imagina que é possível fazer. E por outro lado, a outra pessoa que está na relação passando por tudo isso, que também não é uma coisa nem um pouco agradável. Então, uma relação onde a gente vive com o ciúme instalado é uma relação bastante complicada, tá? Então, muitas vezes também nós trabalhamos bastante esse lado dos ciúmes. E aí vem um ponto que na semana passada nós entramos nele, que foi deixa eu só ver aqui, que foi uma pergunta sobre como a gente consegue identificar as pessoas controladoras, tá? E aí eu vou falar de uma forma no geral. Como que a gente consegue identificar as pessoas controladoras? E daí eu perguntei até no final se tinha a ver com relacionamento, e tinha a ver com relacionamento. Então, as pessoas controladoras, a gente começa a identificar de uma forma muito parecida com o ciúme. Por quê? Porque o ciumento, ele se aproxima, né, dentro de um relacionamento de uma forma que você sente que é uma forma muito carinhosa de ser. Então, dentro de uma relação, quando uma das partes é ciumento, a primeira impressão que você tem, geralmente naquele grande momento, né, de estar super apaixonado, é que, eu tenho um namorado ciumento, eu tenho uma namorada ciumenta, e isso é lindo, porque ele gosta muito de mim. Então, essa é a primeira sensação que as pessoas têm dentro de uma relação. Meu marido é muito ciumento, né? Que legal, que legal. Essa é a primeira sensação. Por quê? Porque a impressão que nós temos é que isso é excesso de amor. Então é a primeira impressão do ciúme. E do controle também. O controle é muito parecido. Porque o controle... o controlador, ele age de uma forma que parece que ele está cuidando muito de você. Então você tem a mesma situação. Nossa, olha como ele cuida de mim. Essa é a primeira sensação. Então, como você começa a identificar se a pessoa te controla muito ou não? Como você identifica? Bom, você gosta de sair com as suas amigas. O controlador vai falar assim, não acho legal você sair com as suas amigas hoje. Sai comigo. Então, ele já tirou alguma coisa de você. Então, você não sai mais com as suas amigas e sai com ele. Outro exemplo. Eu gosto de sábado ir na casa dos meus pais sozinha. Não vai na casa dos seus pais sozinhas. Vai comigo ou não vai. Então, você começa a perceber que algumas coisas que você fazia sozinha, você não faz mais. Uma roupa que você gosta de usar, né? Eu não acho que você fica bem com essa roupa. Verdade, olha, pra falar a verdade, você não fica bem com essa roupa. Não vai com essa roupa, vai com essa. E você vai começando a perceber que a pessoa, de certa forma, para te agradar, você vai, num primeiro momento, achando que todas essas iniciativas são iniciativas para te agradar. Então, que para te agradar, ela tá dando algumas sugestões. Então, realmente, nossa, acho que eu não ia ficar bem mesmo com aquela roupa, né? Então, eu vou trocar. Eu acho que eu não ia ficar bem mesmo com aquele esmalte, então eu vou trocar, não vou passar mais vermelho, vou passar branco. E assim por diante. Não vou mais na minha mãe sozinha, vou com ele. Não vou mais sair mesmo não vou sair mais com as minhas amigas, né? Não é legal, sou mais mulher casada, agora vou sair, toda vez que eu sair, vou sair acompanhada com ele. E você vai entrando nesse movimento e o controle vai aumentando, tá? E o controle, ele chega num ponto de a pessoa
ter acesso aos seus e-mails, ao seu celular. Por quê? Porque eu sou seu companheiro, eu sou sua companheira, eu tenho direito de saber todo mundo que manda mensagem para você, todo mundo que manda e-mail para você. Eu não tem nada demais eu saber. E para você que vive numa situação de muito controle, soa até normal isso, uma coisa normal, tá? E também, se para você ok, né? Se tá dentro dos seus valores lá, como nós falamos no começo, e do acordo de vocês, olha, que seja dessa forma, ok também, tá? O que não pode é você ter lá no exercício inicial que nós fizemos, quais são os seus valores? Liberdade, o meu valor é liberdade. E aí eu tenho uma pessoa que controla o meu celular, a minha senha e o meu e-mail. Não, aí não tá certo, uma coisa não tá casando com a outra. São essas coisas que nós temos que pensar, né? Os seus valores tem que estar em linha com as suas ações, tá? Não com as ações do outro. É mais ou menos isso que eu tô querendo dizer. Né? Não tenho nada contra quem dá a senha do celular ou o e-mail, enfim, mas tem que estar em linha com seus valores. E aí a pessoa vai meio que dominando, né? Vai dominando a vida da outra pessoa, do parceiro. E ao ponto de, você vai trabalhar ou não, né? Vai sair de casa ou não, vai para esse trabalho sim ou não, e assim por diante. Então o controle ele chega nesse ponto, tá? E ele vai fazer mal sim, tanto quanto o ciúme. Ele é tão enlouquecedor quanto o ciúme. Então é mais ou menos dessa forma que você identifica quando você quer fazer alguma coisa e você vê que a outra pessoa te controla tanto que você não está conseguindo mais agir. É um sinal de controle, sim, tá? De autocontrole, né? A partir do momento que você fala, isso não tem mais a ver com os meus valores, você está sendo invadida. Aí a pessoa realmente tá te controlando demais. E são essas as coisas que a gente tem que pensar. O que eu falo sempre dentro de uma relação, a gente tem que ter uma listinha. De um lado, você faz uma listinha, o que tá legal, e do outro lado, o que não tá legal. E a listinha do que tá legal sempre tem que estar com mais itens, com mais coisas, né? Então, a avaliação de como tá a sua relação, sempre quem faz é você. E sempre tem que estar em alto o que tá valendo a pena. Tem que valer a pena, né? Então, poxa, é controlador? Mas o controlador está no negativo, mas tem mais 20 itens no positivo. Então, quem faz essa autoavaliação sempre é você, tá? E aí, essa listinha sempre tem que estar em dia para você. É você que faz a autoavaliação do seu relacionamento sempre. Isso é importante. E ninguém tem que julgar. Ninguém tem esse direito de julgar, mas você pode sim fazer essa avaliação, fazer essa autoavaliação e sempre pensar nos seus valores, sempre estar alinhado com os seus valores, isso que é importante, tá bom? E vamos lá, perguntas? Oi, Lu. Alain. A Bruna. Alguém com alguma pergunta? Entrou aí? O Ale está perguntando qual o ponto de equilíbrio. O ponto de equilíbrio é sempre a gente ter uma vida leve,
tá? É sempre a gente ter uma vida leve e feliz. Então, para mim, esse é o essencial. Que a gente sempre se pergunte: estou feliz? Esse é o ponto de equilíbrio para mim. Entre o ciúme e a confiança. O ponto de equilíbrio entre o ciúme e a confiança é que você tenha um relacionamento que você sim possa confiar mais do que ter ciúme. Né? O ciúme, para mim, ele vale quando eu tenho um ciúme que é um ciúme de zelo, né? Então eu gosto do meu parceiro, eu gosto da minha parceira e por isso eu tenho ciúme, um ciúme de zelar por ele, zelar por ela, cuidar, né? É um ciúme de zelar mesmo. Quando eu tenho um ciúme que ele vai para o lado da desconfiança, você sai, e isso eu estou falando com certeza, você sai de qualquer ponto de equilíbrio. Né? Quando o seu ciúme parte para desconfiança, você não tem mais equilíbrio na relação. E isso eu tenho certeza que não. Então, quando as pessoas perguntam, não é saudável ter ciúme? Nossa, ciúme faz tanto mal. Assim, não, ciúme não faz tanto mal. É legal ter ciúme, é legal que numa relação o casal se cuide, se goste e tenha ciúme, né? Mas assim, um ciúme saudável, um ciúme de, nossa, a gente sai, aí eu vejo que uma pessoa olhou para você, deu uma paquerada, nossa, olha, a pessoa te olhou, nossa, fiquei com ciúme, poxa, isso aí, legal, né? Legal, nossa, ele cuida de mim, né? Ele viu que alguém me olhou, ele viu que eu sou bonita, que eu chamei atenção, ou que eu fiz determinada coisa que as pessoas gostaram muito e aí me elogiaram, poxa, gostei, legal. É um ciúme saudável, né? É um ciúme sadio. Não precisou com que a gente chegasse em casa e tivesse um quebra-pau, porque alguém onde nós estávamos olhou para mim, olhou para você. Então, aí a gente tá falando de um ciúme saudável. Agora, quando eu tenho um ciúme que eu começo a falar, não, tá acontecendo alguma coisa, tem alguma coisa que eu acho que não tá colando pra mim nessa história. Aí não é um ciúme saudável, porque aí é alguma coisa que começa a te tirar do equilíbrio. Peraí. Porque alguns homens são tão imaturos aos 50 anos? É que a pergunta já veio com a resposta. Porque são imaturos, né? Aí eu só queria entender um pouquinho em que sentido você está falando. Se é nesse ponto de ciúmes mesmo, se está falando nesse ponto de ciúme. E se for, só me dá um ok, só para eu dar uma explicação sobre esse ponto. Como evoluir na relação se o outro não aceita ter responsabilidade na rotina da família, do casal e sobrecarrega o outro mesmo após diálogo sempre. Concordar que tem que melhorar, mas não... Mari, tudo bem, querida? Mari, é o seguinte, o conselho, né, que eu te daria como evoluir nessa relação é realmente muita conversa. Por quê? Porque nesse caso é a autorresponsabilidade que vai levar essa relação para frente. É a conversa mesmo, os combinados que eu costumo dizer, né? Nós temos que ter combinados dentro de uma relação. Não tem como em uma relação só uma das partes levar a relação nas costas, tá? Não tem como. Então, assim, tem que ter conversa, tem que ter o que eu falei no começo, eu fico com essa parte, você fica com essa, que são os combinados, tá? E tem que ter o acordo sim, tá bom? Mas eu entendi o resto da frase que você falou. Tô aqui à disposição, qualquer coisa você me chama depois no direct, mas o conselho que eu te dou é agora fazer aquela listinha que eu dei de conselho há pouco, tá bom? Tem que ter a listinha para você. O que tá legal e o que não tá legal. Porque assim,
tem que ter o equilíbrio, isso não tenha dúvidas. Não dá para uma pessoa na relação levar a relação nas costas. Isso é muito pesado e isso chega um momento que uma das partes realmente não aguenta. O Ale também tá falando, papo franco é o melhor caminho. Eu acho que tem bastante a ver também com a pergunta da Mari. É isso aí. E o papo franco sempre vale, viu, Mari? Sempre vale em várias situações. O papo franco é sempre muito bem-vindo. Então, assim, acho que vale a pena. Quando você fizer a sua listinha e você vê que tem um monte de coisas legais, positivas, que realmente valem a pena dentro da relação, o papo franco vale sim. Então, o que fazer numa relação quando tem muitas brigas é exatamente isso: sentar, conversar, tentar entender por que isso está acontecendo, né? Quais são os motivos dessas brigas e, e entender de onde sai, por que acontecem, quais são os motivos e conversas e acordos sempre. Oi, Nath, querida. Tô vendo seu coraçãozinho aí. Gente, assim, ressalto de novo, é muito importante que a gente tenha a autorresponsabilidade dentro do relacionamento, a comunicação, o respeito. Não tem o que leve um relacionamento para frente se a gente não tiver esses pontos, não tem. A autorresponsabilidade é fundamental, a comunicação é fundamental, o respeito é fundamental, ter um tempo compartilhado é fundamental, a confiança é fundamental, que a gente leve uma vida mais leve, né? Sem tanto estresse, que a gente consiga fazer de tudo para ser mais feliz, para ser mais leve. Isso tudo é fundamental, tá? Então, tem os ingredientes que fazem com que a vida fique mais feliz, né? Uma relação a dois não pode ser uma relação pesada, né? Ninguém consegue viver uma vida inteira tendo uma vida pesada. A vida tem que ser mais leve e a gente pode sim viver uma vida mais leve a dois. E é isso que as pessoas têm que aprender. Ok, gente, mais algum ponto? Legal. Então, então não esqueçam, hein? Me mandem o e-mail de vocês pelo direct, que eu vou mandar o e-book de relacionamento, tá? Que a gente tá terminando aqui hoje. Mandem, eu vou mandar por e-mail para vocês. Tem dicas super legais e cuidem dos relacionamentos de vocês, é muito importante. Cuidem, assumam erros, porque muitas vezes também a gente gosta de sentar em cima dos nossos erros e olhar, né, e apontar para os erros dos outros. Então vamos assumir nossos erros também, isso é importante. Vamos fazer acordos legais, né, acordos coerentes e vamos perdoar. Perdoar é muito importante também. É muito importante a partir do momento que a gente senta, né, estabelece novas metas dentro de um relacionamento e assume daqui para frente nós vamos mudar e vamos fazer diferente, que realmente a gente olhe daqui para frente, que a gente não fique olhando no retrovisor,
Quem olha muito no retrovisor não consegue fazer mudanças na vida. Tenham certeza disso. Não olhem para o retrovisor. Quem decide um novo caminho, uma nova jornada e um novo recomeço em qualquer relacionamento tem que olhar para frente, não pode olhar para o retrovisor. Então, isso é uma dica importante também. Pare de olhar para o retrovisor, perdoe quando tiver que perdoar e, assim, lute sempre por uma vida mais leve. É muito legal ter uma vida, um relacionamento mais leve, vale muito a pena. Tá bom? Então tá, gente. Obrigada. Boa noite para vocês. Beijo, beijo, beijo. A gente se encontra. Gratidão, obrigada.